O jovem Destino Grafite, sim, este é o nome dele, era zoado todos os dias até que ele despertou a habilidade mais poderosa. Destino é um típico perdedor com o trabalho de segurar uma bandeira. Postado em frente às muralhas do castelo, ele esteve lá o dia todo e reclamou sobre como estava morrendo de fome. Então ele percebe um grupo de 4 aventureiros passando perto. Um deles então se gabou de ter atingido o nível 6 enquanto fazia sua caçada há algumas horas. Lá estava uma carroça mercantil carregada com algumas mercadorias até ser atacada por um grupo de goblins. Os goblins pularam no carrinho, mas felizmente os mesmos aventureiros estavam perto. Seu líder montou um cavalo, garantindo que o arqueiro fosse protegido enquanto atirava nos goblins derrubados, e eles cuidariam de quem se aproximasse deles. O cara do cabelão lidou facilmente com os monstros com sua rapidez e suavidade com suas habilidades, enquanto o cara enorme fez o seu melhor, esmagando tudo com seu machado de 2 mãos. Depois disso, eles voltaram para a cidade, onde o cara que se gabou de ter subido de nível falou sobre dividir os achados da batalha, e isso só deixou o Destino com ciúmes. Apesar desse sentimento, ele sabe que não vai algum dia ser capaz de ser um aventureiro. Enquanto seu estômago começava a roncar novamente, ele pensava que era um inútil, e como sempre ele está com fome e tem um trabalho estúpido, e sua habilidade única seria inútil. E vamos ser justos, suas estatísticas são todas 1, e sua única habilidade é a gula. Apesar de suas reclamações, ele sabe que deveria ser grato por ter um emprego, né? E mais tarde daquele dia, a cidade está cheia de vida e o grupo de aventureiros está tentando melhorar suas armas, até o anúncio de que os cavaleiros sagrados estão passando. Os aventureiros imediatamente se escondem do trio de cavaleiros sagrados, enquanto o trio passa e uma laranja rola até os cavaleiros. No entanto, o cavaleiro sagrado expulsa o comerciante. O pobre homem tenta se desculpar novamente, mas os cavaleiros sagrados começam a intimidá-lo mais ainda. Eles afirmam que o comerciante está insultando-os e por isso deveriam solar o pobre homem. Ele pede desculpas novamente, mas o líder do trio diz aos outros dois para pararem. Ele diz ao comerciante para não deixar acontecer a mesma coisa novamente. O trio vai embora, chamando o velho de sortudo. O grupo de aventureiros estava assistindo tudo, mas acham difícil acreditar que Lady Roxy seria a santinha entre os cavaleiros sagrados. Quando eles voltam ao nosso destino inútil, ele ainda está reclamando de sua fome, mas felizmente o turno dele está quase acabando até o trio chegar e perguntar se Destino fez algum trabalho adequado para eles hoje. Grafite abaixa a cabeça e confirma que sim. O líder do trio então deixa cair algumas moedas no chão como forma de pagamento e conta com Destino para pegá-las. Destino obedece e lentamente começa a pegar as moedas, mas um dos cavaleiros sagrados pisa na mão dele. Ele começa a insultá-lo, dizendo que ele é tão imundo que nem o notou. Como era de se esperar, o Destino é uma pessoa intimidada que não tem como lutar contra o estômago, que faz barulho novamente, deixando o líder do trio furioso. Ele afirma que esse barulho faz parecer que eles não o alimentam, questionando se o Destino está tentando envergonhar a família Vick. O cara chuta Grafite mais algumas vezes, então a garota se junta a ele, chamando a habilidade dele de inútil e dizendo que ele só sobrevive porque lhe dão dinheiro. Destino explica em sua mente que neste mundo o valor de todos depende do poder especial que obtiverem dos deuses, chamadas de habilidades. O líder do trio afirma que se o Destino afrouxar, o resultado será refletir neles e em seus empregadores. O cara então ordena que o Destino se levante, mas quando ele tenta, o outro pisa em seu rosto e pede para ele se apressar, maltratando ele mais, alegando que ele precisa ser punido por não cumprir suas ordens. No entanto, uma voz de longe diz para eles pararem. Essa é a famosa Lady Roxy. Ela reclama de maneira elegante que os cavaleiros sagrados não deveriam abusar de pessoas que juraram proteger. O trio está irritado com a presença dela. Então Roxy continua explicando que vigiar o portão é dever honroso para uma noite santa. E esse é o dever do trio, vigiar a entrada. O líder afirma que também é seu dever dar emprego às pessoas inúteis como Destino. Ela então pergunta por que ele está tratando o Destino assim. O cara distorce as palavras e diz aos outros que eles vão embora. Roxy caminha em direção ao Destino e pergunta se ele está bem enquanto tenta ajudá-lo. Ela usa um lenço para limpar seus ferimentos, mas o Destino avisa que o líder do trio está o observando. Ela termina de limpá-lo e agradece pela ajuda. Roxy responde que está apenas fazendo o que um cavaleiro sagrado deveria fazer. Ela então diz que o turno dele acabou e o dela começará. Destino dá a ela uma informação que tinha, e Roxy pede para que ele avise se o trio continuar fazendo a mesma coisa. Então o jovem intimidado responde que já está acostumado com isso e sai. E mais tarde à noite, Destino está num bar, pensando nas palavras de Roxy. No entanto, ele sabe que o trio pode se vingar dela, então ele decide não envolvê-la nessa situação. O dono do bar chega até ele e pergunta se o trio fez o mesmo de sempre. Ele conta ao Destino que se isso continuar, ele pode acabar
como o último cara. Ele diz que o trio maltrata as pessoas de forma incansável, mas eles não podem provar isso porque os ex-funcionários não sobreviveram para contar. Então o garoto ignora o conselho e agradece pela refeição. E o dono do bar diz que vai rezar para que o destino não acabe assim. Enquanto ele segue pelas ruas, seu estômago ronca novamente, devido à sua habilidade que o mantém constantemente com fome. Ele chama essa habilidade de estúpida e gostaria de ter nascido com algo mais útil, algo que lhe permitisse ser um comerciante, guerreiro ou artesão. Essa é a realidade do mundo em que vive, onde a sua habilidade determina seu valor. Ele se dá conta de alguns ladrões subindo pelas paredes e começa a correr de volta para alertar Roxy sobre a situação. Ao ouvir a notícia, Roxy dá a missão a ele e diz que vai prender os ladrões. Ele lhe deseja boa sorte enquanto ela segue para dentro. Destino ouve as lâminas colidindo e gritos, até que tudo para de repente. Ele vê um ladrão ferido à distância, então o prota começa a fugir, mas para após lembrar que Roxy confiou nele, e com isso em mente, ele decide enfrentar o ladrão de frente e usa sua lança para enviar o ladrão para a próxima vida, quando de repente tudo em torno do destino começa a escurecer, e ele ouve uma voz dizendo que sua habilidade de gula foi ativada e que suas estatísticas estão sendo atualizadas. Quando ele verifica, galera, ele vê que cada uma delas tem mais de 100 anos. Além disso, ele ganhou duas novas habilidades, a de identificação e de telepatia. No entanto, ele está confuso sobre como sua habilidade foi ativada e deixa cair a informação. Então Roxy corre em direção a ele para verificar se ele foi ferido pelo ladrão. Ela percebe que ele não parece bem e fica preocupada. Então Destino, que agora consegue ler os pensamentos dela, afirma que não está ferido e ouve seus pensamentos novamente quando ela expressa alívio. Roxy diz que terá que relatar a situação para seus superiores, mas Destino está ainda mais confuso porque não consegue mais ouvir os pensamentos dela. Ele diz que ela deve pegar todo o crédito por isso, porque o trio causaria problemas se soubesse que ele lidou com um ladrão. Ela decide agradecê-lo por ajudar a ter sucesso em seu dever e pergunta se ele gostaria de trabalhar para sua família. Ela explica que ele encontrará seu fim se continuar trabalhando para o trio. Então ele deveria trabalhar para sua família, que o trataria de maneira justa. Destino começa a considerar a situação. Ele quer continuar sendo tratado como lixo ou quer ter um futuro brilhante. E no final, ele concorda em trabalhar para ela. Ele volta para casa e ainda confuso com as mudanças em suas estatísticas e habilidades. Ele não sabe o que suas novas habilidades realmente são, mas acha que a telepatia é o que permitiu que ele ouvisse os pensamentos de Roxy, o que o deixava preocupado. Ele também se questiona sobre a ativação de sua habilidade de gula e o que está acontecendo com seu corpo, mas rapidamente ele deixa essas preocupações de lado, galera, porque agora ele pode matar monstros. E no dia seguinte, o Destino vai para a rua comercial e começa a procurar uma arma, independentemente do seu orçamento. No entanto, o comerciante diz a ele, com apenas 2 moedas, ele não poderá comprar nem mesmo uma faca de manteiga. Destino chegou a essa cidade há 5 anos, mas só conseguiu economizar 2 moedas. Trabalhando em condições precárias desse jeito, ele não tinha o que fazer, né? O comerciante então diz que se ele quiser, pode pegar as armas do lixo dentro do barril. Então ele decide verificar as lâminas e usa sua habilidade de identificação para verificar cada uma delas. Todas parecem ser lixo, até que ele pega uma lâmina no fundo do barril e a identifica como imunda, assim como ele. E de repente as espadas começam a falar e o garoto entra em pânico. Ele tenta não fazer cena, já que a habilidade permite que ele saiba o nome da espada, que é chamada Ganância. A espada então diz a ele que se ele comprá-la, o fará mais forte, e começa a chamá-lo de Destino da Gula. O jovem está confuso sobre como a espada conhece seu nome, e a espada explica que eles têm muito em comum. Então Destino toma a decisão e compra a espada. Enquanto isso, o trio está reclamando de Roxy, que estava tentando contratar Destino sem perguntar. Então um deles quer dar uma lição em Roxy, mas seu líder não parece se importar, já que há mais pessoas precisando de um trabalho inútil. A garota continua reclamando de Roxy, mas o cara explica que as famílias de Roxy e dele fazem parte de 5 grandes famílias que apoiam o reino, e agir contra a vontade delas levantariam problemas. O cara então diz que é hora de ir para o exército distrito, mas a garota está confusa e pergunta por que ele se preocupa tanto com isso, enquanto ele explica que quer saber tudo sobre o estudo de como se tornar imortal. A garota fica ainda mais confusa e começa a rir. Ela fica à toa enquanto o líder se afasta. Enquanto isso, o Destino vai para os arredores da cidade com sua nova espada. A espada continua repetindo o nome dele apenas para memorizá-lo. E logo sua arma diz que os inimigos estão se aproximando e Destino começa a entrar em pânico. Um Goblin pula sobre ele, mas o prota com olhos mudados o corta rapidamente. Uma voz fala novamente explicando que a habilidade de gula foi ativada e aumentará suas estatísticas.
Ele também ganhou a habilidade de aumento de força. O Destino está confuso porque isso aconteceu novamente, mas há muitos goblins ao redor. A Ganância começa a rir e explica que os goblins sempre aparecem em grupos. Todos eles avançam para atacar Destino, mas ele consegue cortá-los um após outro. Sua habilidade de Gula continua ativando a cada vez que ele derrota um goblin. Algumas horas mais tarde, Destino finalmente consegue derrotar centenas de goblins. Agora ele tem algumas habilidades novas, mas suas estatísticas estão fora dos gráficos. Para se ter ideia, a sua estatística mais baixa está quase a 500 e sua força é triplicada. A Ganância pergunta se Destino deixou de ser um garoto faminto. O prota fica inicialmente confuso, mas ele percebe que seu estômago não faz barulho como antes. Então ele pergunta à Ganância o que é tudo isso, pois pensava que as pessoas só poderiam ter as habilidades com as quais nascessem. A Ganância explica que é tudo por causa da Gula. Normalmente as pessoas devem lutar e vencer batalhas para aumentar suas estatísticas e subir de nível, mas a Gula é uma habilidade trapaceira. Ela rouba as estatísticas e habilidades de qualquer coisa que ele derrote. O único problema é que ele não pode obter experiência e subir de nível. Então Destino pergunta como a Ganância sabe disso. A espada explica que eles são iguais. Apesar de estar confuso, Destino percebe que o grupo de aventureiros está vindo em sua direção. A Ganância diz a ele que não deveria deixar as pessoas saberem sobre sua habilidade de Gula, porque isso desafia a lei divina. Então Destino percebe o problema disso e decide que não pode festejar, pois deve sempre lutar sozinho, enquanto a Ganância diz a ele que ele não está sozinho, porque a Ganância está com ele. Ele aceita as palavras e decide voltar. No entanto, a Ganância o impede de retornar sem coletar os drops das orelhas dos goblins. Destino está confuso, mas a Ganância explica que ele será pago se vender as orelhas. Então ele começa a se arrepender de ter matado tantos goblins, mas consegue fazer isso e ser pago. Ele ganha 3 moedas de prata e 80 moedas de bronze. Assim decide comprar um pouco de carne para o jantar, enquanto a Ganância o interrompe dizendo que ele tem que fazer primeiro a sua manutenção, mas ele decide jantar primeiro. Ele acaba esbarrando em um cara sombrio vindo de um beco escuro. Há uma garota também com um cara e ela toca Destino. Ele ouve a voz dela implorando por ajuda e vê seus olhos tremendo de medo enquanto o cara começa a puxá-la e se afastar. Então Destino usa sua habilidade para identificar as habilidades do cara, mas infelizmente ele desaparece rapidamente. A Ganância explica que o cara tem uma habilidade de ocultar e esconder tudo, inclusive as habilidades. Então ele revela que salvará a garota, mas a garota está acorrentada contra a parede em um armazém e o cara começa a zombar dela, dizendo que ela se tornará um brinquedo para noites santas, enquanto o Destino está observando tudo de perto, mas Ganância para ele. Explica que o cara é mais forte que ele e que ele deverá recuar. No entanto, galera, Destino quer ajudar alguém e vê o sofrimento diante de seus olhos, especialmente porque ele agora tem o poder para isso. Então vemos um orfanato. Uma freira explica às crianças como Deus criou seu mundo. A velha afirma que o Deus deles deixou o mundo e deu às pessoas alguns poderes especiais. Ela pergunta se as crianças sabem o nome desses poderes, enquanto eles respondem habilidades. Ela continua dizendo às crianças para agradecerem pela refeição, enquanto as crianças obedecem e começam a mastigar aquela refeição depressiva. No entanto, um garoto ainda nem sequer tocou na comida. Então a freira pergunta se ele está se sentindo bem, e o menino simplesmente diz que Deus não joga limpo com ele. Ele explica que os cavaleiros sagrados e guerreiros têm habilidades incríveis, mas o menino pensa que ele foi abandonado por causa da sua fraca habilidade, e de alguma forma a freira acha que a criança ficará animado quando ela explica que antigamente ninguém tinha habilidades, e naquela época também não existia estatísticas ou monstros. Era um lugar onde todos viviam iguais. O menino chora, desejando ter nascido naquele mundo. A freira conforta a criança, enquanto outra freira entra correndo. Ela explica que eles não conseguiram encontrar a garota que desapareceu, então irão procurá-la na cidade. A garota desaparecida, galera, é a mesma que foi capturada pelaquele bandido. O cara chuta o poste em que a garota está acorrentada, enquanto ela, com medo, começa a chorar. Ele afirma que ela se tornará um brinquedo dos cavaleiros sagrados, mas a pobre da garota fica em silêncio. Então o cara para e começa a se afastar dela, dando à garota a chance de soluçar. Ela então ouve alguns passos. Esse é Fate se aproximando, dizendo que ela ficará bem. Ele a liberta das correntes e diz para ela se apressar e escapar. No entanto, o homem voltou e fala que às vezes encontra caras como Fate, patéticos e inúteis que pensam que são algum tipo de herói da justiça. Fate simplesmente sorri para a garota e puxa a Ganância para lutar contra o bandido. O cara começa a zombar de Fate, perguntando se ele conseguirá lutar enquanto protege a garota. Ele começa a se aproximar e a garota acaba segurando a camisa dele com medo. Então o prota acha que precisa levá-la para um lugar mais seguro, mas ele não sabe onde. Então Ganância tem uma ideia e diz
diz a Fate para recuar. Assim o bandido pensará que Fate é mais fraco e, portanto, Ganância quer que o prota se aproveite da confiança do cara. Fate então segue as instruções e começa a fugir com a garota. O cara segue lentamente eles e diz que vai solar Fate. Ele tenta irritar Fate, explicando que a garota se tornará obediente quando viu o corpo de Fate fora da alma. O prota consegue chegar em um lugar sem saída e Ganância diz a ele que agora é hora de atacar. Então Fate bate nas caixas e então usa a oportunidade para atacá-lo. O cara consegue se esquivar, apenas levando um arranhão na bochecha. Então o bandido começa a ficar sério e sua espada começa a brilhar. Ganância sabe que essa habilidade será um problema e diz a Fate para derrubar o cara e afastar sua arma. Então Fate usa as caixas novamente para saltar em direção ao bandido e consegue não apenas cortá-lo com sua espada, mas também cortar sua arma. E enquanto o bandido ainda está vivo, Fate pergunta a ele o que ele quis dizer sobre trazer a garota para os Cavaleiros Sagrados. Ele pergunta quem mandou o cara sequestrar a garota, mas ele se recusa a responder. Então Fate decide machucá-lo um pouco até que ele decide falar quem o contratou. O contratante era Rado Vlerik, o cara que costumava vencer Fate aleatoriamente. Acontece que esse cara é maluco e gosta de mostrar às crianças órfãs algumas habilidades com arco e flecha, mas em vez de atirar nas maçãs, ele atirava nos inocentes. Então Fate leva a garota para fora, dizendo que ela ficará bem de agora em diante, enquanto seu estômago começa a fazer barulho e Ganância começa a zombar dele. Ele a convida para comer alguma coisa e pergunta o nome da menina. A garota diz que se chama Sarah. Então eles vão juntos a uma barraca no meio da rua e compram algumas coisas para comer. A menina imediatamente começa a chorar e explica que é a primeira vez que ela come carne. Então ela continua chorando muito, mas Fate a entende e dá sua parte. Ele então a leva de volta ao orfanato, onde ela se reúne com as freiras. Eles agradecem a Fate por ajudar Sarah, mas ele fica muito pensativo, perguntando se realmente está tudo bem. Ele simplesmente responde que ninguém nunca agradeceu ele antes, porque ele tem uma habilidade lixo. Pelo menos é o que ele pensava, né? Enquanto a garota fica meio confusa sobre isso, mas Fate explica que sua habilidade simplesmente o deixa com muita fome. Ele então se aproxima e tenta encorajar Sarah. Ele diz à menina que não importa o quão difícil as coisas fiquem, se ela conseguir rir delas, ela vai acabar encontrando a felicidade algum dia. Essas são as palavras que o seu pai lhe disse quando ainda estava vivo. Ele não entendia muito bem o significado naquela época, mas elas o ajudaram ao longo dos anos. Ele então vai embora e Ganância diz que não somente suas estatísticas aumentaram, mas ele também obteve a técnica da espada de uma mão. Ele é parabenizado por sua nova habilidade, mas ele está meio confuso, enquanto Ganância explica que esta habilidade é uma técnica que lhe permite obter artes tecnológicas. São literalmente técnicas secretas que, neste caso, ele pode atacar duas vezes ao mesmo tempo. O prota fica inicialmente impressionado, mas ele então percebe que se alguém fosse acertado por sua habilidade, seria cortado em 3 agora. Então Fate reclama a Ganância que ela deveria ter avisado antes, mas Ganância simplesmente diz que Fate é um herói que estava tentando salvar uma garota. Então o prota diz que ele não é um herói e revela que não teria lidado com o cara se soubesse sobre sua habilidade, enquanto Ganância explica que as batalhas também dependem da sorte do momento e que nem sempre a pessoa mais forte é que vence. Mas Fate então traça um novo objetivo: tornar-se mais forte o suficiente e conseguir vencer sem depender da sorte. Ganância então pergunta sobre amanhã, já que seria o seu primeiro dia de trabalho para a família Hartz. Ele confirma que sim e a espada pergunta se ele vai aparecer lá com esses trapos velhos. E nesse momento ele lembra que esqueceu de comprar roupas novas, galera. Enquanto isso, em um bar, um velho revela uma notícia que Sam Mason foi abatido por um dragão divino na Gália. Enquanto o barman pergunta o que acontecerá com a família Hart agora, e o velho responde que Roxy irá sucedê-lo. O principal problema é que Sam Mason estava mantendo os Cavaleiros Sagrados sob controle. Então o velho não tem certeza se ela conseguirá mantê-los na linha, enquanto o barman responde que os irmãos Vlerik são um lixo e prefere falar sobre algo mais agradável. Então o velho pergunta sobre Fate, e o barman responde que ele costumava passar ali todos os dias depois do trabalho. E no dia seguinte, Fate chega ao distrito dos Cavaleiros Sagrados, parecendo mais revigorado. E ao chegar perto, ele percebe que Roxy mora em uma enorme mansão. Ele acaba encontrando-a perto da fonte. Ela sorri, explicando que estava esperando por ele ali. Porém, Fate não responde porque ele está apaixonado pela beleza dela. Ele diz que ela está muito bonita e ela fica tímida. Então Roxy o leva para um passeio, e a sua primeira parada é em frente a um túmulo. Acontece que este é o túmulo do pai dela. Fate fica a princípio bem confuso, enquanto ela explica que há 5 dias atrás, seu pai enfrentou um dragão divino e acabou perdendo a vida. Fate então se lembra de Gália, que é um continente dominado por monstros, galera. E um dos deveres de os Cavaleiros Sagrados é manter esses monstros sob controle. Roxy explica que era dever de sua família conter os monstros esse ano. Apesar de ser uma tarefa perigosa,
poderosa, mas não deveria ser mortal. Ainda assim, um dragão divino que estava desaparecido há 1000 anos apareceu de repente, então seu pai foi para outro mundo. Fate percebe que ela tem sofrido muito nos últimos dias, mas ela ainda cuidava dele. Ele começa a ficar triste, mas diz para ela não ficar assim, já que ela é a nova líder da família, e diz que trabalharão juntos para tornar o lugar mais alegre. O prota aceita suas palavras e quase aperta sua mão, mas percebe que isso irá ativar a telepatia. Então ele aponta para outro lugar, quando a empregada Haru aparece no mesmo lugar. Roxy apresenta os dois e imediatamente ela começa a ameaçar o prota, contando a ele que ele deve se comportar como um servo adequado, mas primeiro eles precisam almoçar. Fate então começa a devorar um pouco de carne e age como um cara que só comeu uma vez na vida. Então Haru, claro, fica irritada porque não é assim que um servo adequado deveria se comportar. Acontece que mais tarde, Fate é encarregado de podar os arbustos todos os dias. Ele deveria mantê-los arrumados e limpos por uma semana inteira. Os demais servos mencionam que ele deveria fazer algumas pausas e não trabalhar demais, mas eles também comentam que acham Fate muito estranho, porque dizem que ele fala com sua espada. Além disso, ele se comporta como um louco quando está comendo. Fate só responde a parte da carne, explicando que a última vez que comeu foi há 5 anos atrás. Os velhos servos começam a rir dele, até que o estômago de Fate começa a roncar de novo. Eles dizem que acabaram de almoçar e perguntam se ele comeu. Haru então aparece, explicando que Roxy quer vê-lo. Ele segue Haru, mas acha estranho a situação do seu estômago, enquanto Haru leva ele para outra parte no jardim onde Roxy está. Ela dá um chá para ele e pergunta se ele está se adaptando ao trabalho, mas Fate só pensa em seu estômago. Ele se sente ainda mais faminto a cada segundo. Roxy literalmente grita várias vezes para Faye, até que ele volta à realidade. Esse era o mesmo nome que seu pai costumava chamá-lo. Então ela pergunta sobre seu pai e ele revela que seu pai morreu em uma caçada a monstros. Então o prota pergunta para ela por que ela o chamou de Faye, mas ela simplesmente diz que esse é o apelido dele. E como ele trabalha para ela agora, ele é literalmente uma família. Ele fica muito surpreso com um adolescente que acaba de ver uma garota sorrindo para ele. E de repente ele começa a sentir tonturas e acaba desmaiando. Quando ele acorda, já está no seu quarto à noite e ele vê um bilhete. É da Roxy pedindo para ele tirar o dia de folga e descansar. Então Fate decide perguntar a Ganância porque ele está com tanta fome e o motivo pela qual ele desmaiou. A espada está surpresa que Fate esteja apenas perguntando isso agora. Ele já estava com fome há algum tempo, mas tem conseguido se controlar. E Ganância explica que uma vez que a habilidade de Gula experimenta o sabor das almas, ela não pode mais ser interrompida. Então Fate fica confuso, mas Ganância explica que quanto mais ele devora, mais forte ficará. Mas isso também fará ele querer devorar cada vez mais. Ao ativar sua habilidade, ele estará destinado a caçar e devorar almas até seu último dia vivo. Fate curioso pergunta o que acontecer se ele não fizer isso. Ganância diz que há apenas duas possibilidades. Uma é que ele morrerá de fome e outra é que ele perderá o controle e ficará furioso, colocando todos em sua volta em perigo. Então Fate fica assustado porque isso fará dele um monstro, enquanto Ganância lhe dá alguns conselhos. Quando a fome dele chegar ao seu limite, ela será visível em seus olhos. Então o prota verifica seu reflexo no espelho e descobre que ele tem um Sharingan. E sem qualquer opção, Fate decide sair da cidade à noite para caçar. Ele percebe que por algum motivo, todos os guerreiros ao redor têm um cheiro delicioso. Então é explicado que isso se deve ao fato de sua habilidade estar ativada. E é justamente por isso que seus olhos estão vermelhos. E que esse poder é que torna sua habilidade de Gula mais eficaz. E com isso, ele terá melhor visão noturna também e poderá rastrear melhor suas presas pelo cheiro. Enquanto também ficará mais aterrorizante e consegue paralisar as presas mais fracas. Fate finalmente consegue encontrar um grupo de goblins e percebe que sua habilidade os fez parar em movimento. Ele corta os goblins com facilidade e sorri como um louco. No entanto, pequenos goblins não são suficientes para satisfazê-lo. Então Ganância diz a ele para ir até a floresta Hobgoblin. Ele segue as instruções e conhece alguns Hobgoblins. Ele começa a fatiá-los, mas nunca é suficiente para libertá-lo da fome. E depois de uma grande caçada, ele finalmente consegue parar de sentir fome, mas ele não quer se sentir assim novamente. Então Ganância diz a ele que deve caçar monstros de vez em quando, e de repente o chão começa a tremer, e Fate se esconde e percebe que tem um enorme monstro carregando um humano nas mãos. Ganância explica que este é o Rei Goblin. Os olhos de Fate mudam imediatamente e Ganância explica que ele tem estatísticas semelhantes, mas o Goblin tem uma regeneração de saúde que cura feridas, permitindo-lhe lutar por um longo período de tempo. Então o Rei
Goblin se senta e saboreia sua sobremesa. Isso dá a Fate a oportunidade de subir em uma árvore e acertar o braço do rei dos duendes. Porém, ele se distrai ao ver uma sobremesa humana caindo no chão. O monstro tenta esmagá-lo, mas o Prota consegue desviar de seus golpes. Ele está claramente com medo dos ataques, mas Ganância diz a ele para confiar e ir com tudo. Então Fate segue e consegue não apenas bloquear os ataques do monstro, mas também derrubá-lo. Então a habilidade da Gula é ativada novamente, fazendo Fate atingir um nível totalmente novo. Ele agora possui diversas habilidades e todas elas chegam a 5 dígitos. Então ele se senta porque está muito exausto, enquanto Ganância diz que agora é que o bicho vai pegar. Ela revela que as estatísticas de Fate agora podem usar o primeiro nível dela. Então Fate fica confuso, mas a espada diz que é outra forma, explicando que ele consegue obter novas funções da espada se lhe oferecer suas estatísticas, mas isso custará cada ponto delas. Então ele se recusa, enquanto Ganância explica que se ele não fizer isso, não poderá mais usar ela. A espada confirma que Fate é forte sozinho, mas diz que ele pode se tornar mais forte ainda se eles trabalharem juntos. Então Fate decide aceitar o acordo e lhe dá suas estatísticas, enquanto Ganância começa a se transformar em um arco mágico. Ele agora só precisa puxar o arco e a flecha aparecerá. O Prota decide testá-lo e acontece que a flecha pode rastrear até o alvo, derrotando facilmente um Goblin que estava ali por perto. Então ele decide pegar as orelhas do rei dos duendes e deixá-las no orfanato de Sarah. Ele espera que as freiras consigam alimentar as crianças por mais algum tempo. E galera, essa foi a parte 2 desse anime. Eu espero muito que vocês tenham curtido e para ver a continuação, já deixa teu like e se inscreve no canal que eu vou trazer a continuação desse e de outros animes. E agora escolha o vídeo top aí na tela e a gente se vê lá.